que curioso. Então, às vezes, um ato de uma pessoa causa grandes estragos. E um ato de Abraão causou grandes estragos. Ele foi para o Egito e, no momento de fraqueza espiritual, ficou com medo, não confiou em Deus, quase entregou a mulher dele para ser a esposa do faraó. Que homem faz isso? E ele amava Sara, com medo de morrer. O faraó quase tem uma relação sexual com Sara, mas aí o faraó, quando descobre aquilo que Deus pune o faraó manda Abraão embora, e aí Abraão, que já tinha cometido aquele erro, comete um segundo erro. Sabe qual? A Bíblia fala que o faraó deu para Abraão um monte de presente. Falou assim, vai embora daqui e leva com você esses presentes, para o seu Deus não me punir mais. Leary, obrigado. Você que achou ou alguém que achou? Eu vi. A Laura já achou aqui, ó. O Abraão voltou e aceitou os presentes. Depois você lê na sua Bíblia, e na plataforma Bíblia Comentada eu conto isso em detalhes, o contraste do comportamento nobre de Abraão depois da guerra contra os reis que estavam sequestrando o seu sobrinho Ló, e Abraão no Egito. Quando Abraão reuniu 318 homens da sua casa para ir recuperar Ló, que estava prisioneiro de guerra, Abraão expulsou aqueles reis, e quando trouxe todo o espólio de guerra, Abraão não aceitou ficar com nada. E quando o pessoal falou, não, Abraão, você pode pegar os espólios de guerra, não. Eu não quero nada de vocês, para que vocês não falem que vocês me enriqueceram. A minha riqueza vai vir pelo meu trabalho honesto, somado à bênção de Deus. Palmas para Abraão. Ali, palmas para Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 15, eu acho. Mas, no Egito, ele não teve essa atitude nobre. Ele aceitou os presentes de Faraó que ele não deveria aceitar. E entre os presentes de Faraó vieram escravas. E uma dessas escravas egípcias chamava Agar. Tá vendo onde é que vai chegar? E é com essa Agar que Abraão vai ter relações sexuais em conivência com a esposa, porque ele queria dar uma ajudinha a Deus para cumprir a promessa do filho que ele não tinha. Aí a bagunça está feita, porque quando ele tem relações sexuais com Agar, você sabe, com Agar tá aqui, ó, Terá, o pai de Abraão, ele tinha os filhos dele, Arã, Naor, o próprio Abraão e a Sara, que era meia-irmã de Abraão. Aí com Agar, que está lá no final, ele tem um filho chamado Ismael. E com a Sara, esposa legítima, ele tem um filho chamado Isaac. Isaac vai ser ancestral dos judeus. Ismael vai ser ancestral de uma boa parte dos árabes. E sabe aquele negócio que a psicologia fala, que às vezes o DNA de um vai passando para o outro, o erro? Pois é. Olha bem, o Ló, que era sobrinho de Abraão, também cometeu o erro de ter relação sexual com suas duas filhas. Aí deu origem a dois povos, moabitas e amonitas, que se tornaram inimigos proverbiais dos descendentes de Isaac. Aí o Ismael também, os descendentes de Ismael também se tornaram inimigos de Isaac. Aí Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú, que também começam a brigar desde cedo, que já vem a briga dos ancestrais, e aí os israelitas se tornam inimigos dos edomitas, que eram descendentes de Esaú. Você está vendo a complicação de crianças que são criadas num lar onde tem muita briga? Ele já vem os pais brigando, começam a brigar também. E para completar, Abraão, depois da morte de Sara, ele vai ter uma outra esposa, uma concubina, na verdade, chamada Quetura, e ele vai ter 6 filhos com Quetura. 6 filhos. Esses 6 filhos que ele tem com Quetura acabam se miscigenando com os filhos de Ismael e também se tornam ancestrais de povos árabes. Então, você tem 7 povos árabes, descendentes de Abraão, e um povo judeu, descendente de Abraão, através de Isaac. Então, repetindo, 7 povos árabes, descendentes de Abraão, por via de Ismael e dos 6 filhos de Quetura. E o povo judeu, descendente de Abraão, através de Isaac. Tá bom? Através de Isaac. Agora, vou mostrar para vocês uma coisa importante. O que são povos árabes? Acho que é importante eu explicar qual a origem dos árabes. Já falei com vocês.
De acordo com a Bíblia, os árabes têm duas ancestralidades em comuns. Eles são descendentes de Ismael, portanto chamados de ismaelitas. Gênesis 25, 18 associa os árabes aos filhos de Ismael e são descendentes também de Quetura, tá bom? Gênesis 36. É interessante que quando a gente vai para Isaías capítulo 13, versículo 20, eu vou ler essa passagem para vocês aqui. Isaías capítulo 13, versículo 20, diz aqui, olha. O nome dos árabes aparece aqui, ó. Isaías 13, versículo 20. Vamos ver. Opa, esse aqui, ó. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela, de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Está falando contra a Babilônia. Fala os árabes. Aí você tem a palavra Aravi, em hebraico, que significa árabes. Agora é interessante que essa palavra árabe, Aravi, em hebraico, ela vem da mesma raiz de Aravá, que significa deserto. Em Josué, capítulo 18, verso 18, fala do Aravá, do deserto. Então, árabe, originalmente, vem da raiz Aravá, que significa lugar remoto, lugar inóspito, desolado, planície sem habitação. Como os descendentes de Ismael e os descendentes de Quetura foram morar na península plana e mais desértica, essa península foi apelidada de Península Arábica, tá bem? E os que moravam na região arábica foram chamados de árabes. Então, recapitulando para você, a palavra árabe, em hebraico aravi, vem de aravá, que significa lugar deserto, inóspito, uma planície deserta. E como a maior parte dos descendentes de Ismael e Quetura moravam nesses lugares desertos e eram nômades, vivendo em tendas, como Abraão, então eles receberam o nome de árabes, tá certo? Então daí que vem o apelido árabe. Agora, a rigor, então, árabe é uma palavra um tanto dúbia, porque ela pode se referir a vários povos diferentes. Agora, tem uma passagem que eu quero ler para vocês aqui também, que eu não posso esquecer, que é a passagem de Gênesis, capítulo 25. Deixa eu tirar aqui. Gênesis, capítulo 25. Por que a gente fala, então, que os descendentes de Ismael seriam os descendentes dos árabes? Você está com a Bíblia aí? Pega uma Bíblia e leia comigo, gente. É muito importante vocês acompanharem essa aula com uma Bíblia. E olha, nós estamos com mais de 3.100 pessoas assistindo. Que classe! Então, dê a sua curtida no canal se você está gostando da aula. É uma aula que eu estou dando para você aqui. Você está na faculdade tendo uma aula comigo. Curta o canal, deixe o seu comentário, se inscreva, isso é muito importante. Olha o que diz Gênesis capítulo 25, versículo 6, quando fala dos descendentes de Quetura. Fala assim: porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Alguns acreditam que essa terra do Oriente seria a região da Península Arábica e da Mesopotâmia. Vou colocar um mapa aqui, vai ficar mais fácil de vocês verem. O Oriente, para muitos, perdão, o próximo mapa, seria aqui, ó. Estão vendo aí essa parte da região da Arábia Saudita? Aí seria o Oriente. O Oriente. Então, seria essa região que seria habitada pelos filhos de Quetura. Abraão os enviou para a terra do Oriente. Aí, quando você vai para o 25 de Gênesis, verso 18, você lê assim: os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas mediações do Egito, no caminho para a Assíria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Vamos ver no mapa o que a Bíblia está falando. Olha, estão vendo aí Avilá, escrito lá em cima? Sur, nós temos duas possibilidades, um seria Sur, ou Shur em hebraico. Alguns pensam que Sur seria um deserto que hoje está na península do Sinai, no atual Egito. Outros pensam que seria onde hoje está a Arábia Saudita. Estão vendo aí alternativo, Shur alternativo? Então, o que a Bíblia está falando é que os filhos de Ismael habitariam desde essa região, de frente para o Egito,
porque o Egito está logo ali, olha, tá vendo o Egito, escrito Egito ali, ó, de frente do Egito até o caminho da Assíria, porque a Assíria começa ali, onde está o Golfo Pérsico, e vai em direção ao Irã. Então, toda essa parte em amarelo aí seria dos descendentes de Quetura e também dos descendentes de Ismael, porque alguns pensam que a parte lá de Shur seria o deserto para onde eles foram morar. Agora, eu quero mostrar para vocês uma coisa curiosa em relação a isso aí. Olha, então, nesses dois mapas aí, no mapa que está à esquerda, para onde foram os descendentes de Ismael. E o mapa da esquerda, para onde foram os descendentes de Quetura. Então, vocês notam que eles praticamente habitaram a mesma região, que é uma região desértica, tudo isso é deserto, incluía a Jordânia, e tudo isso é chamado de Arábia, região deserta. Arábia significa região deserta. Como eles moravam aí, receberam então o apelido de árabes. Árabes. Agora, a mais antiga versão a mais antiga menção fora da Bíblia aos árabes está nessa pedra aqui de Kur, o monolito de Kur, são duas estelas, na verdade, duas pedras, da época de Salmanasar III, que era rei da Assíria. E no 9º século a.C., ele ergueu essas pedras para falar da batalha que ele teve em Karkar, e ele menciona a luta dele em Karkar, e ele menciona dois povos que me interessam. Ele menciona a luta que ele teve contra a terra de Omri, que é Israel, e ele fala que ele lutou contra Acabe, que é um rei mencionado na Bíblia, e ele menciona também que ele lutou contra Kindibu, ou Gindibu, o árabe. Então aí está a mais antiga menção do nome árabe fora da Bíblia Sagrada, tá bom? A mais antiga menção do povo árabe. Mais um mapa para vocês entenderem. Agora, esse povo árabe, eles foram espalhando e foram conquistando toda essa região que você está vendo aí, da atual Arábia Saudita. Agora, eu tenho que mostrar para vocês que isso aqui é um ponto complicado, controverso. Dentre autores árabes muçulmanos, eles dão uma outra origem para o povo árabe. Eles dizem que há, grosso modo, 3 origens para os árabes. A primeira, que eles chamam de Al-Arba, que seriam os árabes autênticos, que surgiram no Iêmen, tá bom? Eles são descendentes de Qartam. Um segundo grupo seriam os Arab al-Mushtaraba, que seriam árabes arabizados. São os descendentes de Ismael, ou Ismael. E o terceiro grupo seriam o Al-Araba al-Baida, que seriam árabes extintos. Então, aqui eu tenho que ser honesto com vocês pelo seguinte, eu não vou entrar nessa discussão porque não é o tema da aula hoje e eu não sou especialista nela. Mas muitos dizem que é mitológica essa origem dos árabes no Iêmen. Então tem essa polêmica aí. Alguns, então, dizem que os árabes são originários de 3 povos, o Iêmen, os descendentes de Ismael, eles não mencionam Quetura, e um grupo árabe extinto. Outros dizem que é mitológica essa origem no Iêmen, que ela não procede, e eu vou deixar essa discussão para os entendidos. Biblicamente, os árabes são descendentes dos filhos de Ismael e dos filhos de Quetura. Mas é óbvio que teve miscigenação entre eles. Por exemplo, os descendentes de Esaú, que são o povo edomita, acabaram se ajuntando com tribos árabes, porque eles eram nômades, então teve miscigenação. Os edomitas também acabaram tendo sangue árabe, e assim por diante. Então, corrigindo o português, grosso modo, eu posso falar que os árabes são descendentes de vários povos que casaram entre si ali em clãs e formaram um grande núcleo na Arábia Saudita. Então, vários clãs aí na Arábia Saudita são do grupo árabe.